Boa noite a todos. Mais uma vez é um prazer estar mais uma segunda-feira com vocês, abrindo a semana de vocês. Obrigado pela permissão dada aí toda segunda-feira de nós participarmos desta noite aí costumeira de segunda-feira com mais uma palavra, com mais uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Antes de mais nada, pessoal, vamos iniciar a nossa conversa fazendo uma prece, fazendo uma oração, pedindo, solicitando a Deus, a boa espiritualidade, que nos intua, que nos abençoe, que nos ilumine neste momento de evangelização, nesse momento de aprendizado, que nós possamos captar a mensagem proposta, que nós possamos nesta noite estar recebendo as intuições da boa espiritualidade, recebendo esses ensinamentos valiosos propostos pela doutrina espírita. Nesta noite aí, pessoal, nós vamos explanar sobre um tema proposto lá no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é intitulado aí de Pedi e Obtereis. Tá? Basicamente, né, é sobre a prece, sobre a oração. Esse que é uma das ferramentas do cristão para a sua evolução espiritual, para o crescimento da sua fé, seu aprimoramento moral. Essa é um artefato, uma arma, por assim dizendo, do cristão muito poderosa, muito eficaz contra N situações aí da nossa vida, do nosso dia a dia. Vamos começar falando sobre a qualidade da prece, que é um dos subtópicos deste capítulo, do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. A qualidade da prece, pessoal, a nossa prece diária, ela não precisa ser explicitada, não precisa ser pública, né? Ninguém precisa ver que a gente faz oração, que a gente está constantemente em sintonia com a boa espiritualidade. Ela não somente pode, como ela deve ser silenciosa, uma prática voltada, por assim dizendo, ao nosso interior. Ela também, a oração, a prece, ela não precisa ser também incrementada, cheia de palavras difíceis, cheia de frufru aí, pessoal. Deus e a espiritualidade, ela não ligam para isso, mas sim pela sinceridade, pela justiça naquilo que é solicitado na nossa prece. Além disso, antes de mais nada, aquele que ora, que explicita a sua prece a Deus, deve estar com o coração limpo, purificado de sentimentos contrários à caridade, né? Como por exemplo o rancor, o ódio, a raiva, todo sentimento negativo, todo sentimento contrário à caridade. Ou seja, precisamos, antes de rezar, analisar os nossos próprios erros, fazer uma higienização mental, né, uma análise dos nossos erros e pedir perdão por eles, para que a nossa prece seja realmente uma prece de qualidade. Essa é a qualidade que o Evangelho segundo o Espiritismo fala, né? A qualidade, a sinceridade, os sentimentos bons que rodeiam, que norteiam a prece, a oração que nós fazemos a Deus. Vale a pena nós nos socorrermos a um trecho do livro de Lucas, né, no capítulo 18, versículo 9 a 14, que fala sobre uma parábola aí, pessoal, que diz o seguinte: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu, mantendo-se de pé, orava assim consigo mesmo: Meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou dízimo de tudo o que possuo. O publicano, ao contrário,
Conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Declaro-vos que este voltou para sua casa justificado e o outro não, porque aquele que se eleva será rebaixado e aquele que se humilha será elevado. Ou seja, pessoal, a qualidade da prece é isso, não é aquele fato de todo mundo ver que você é uma pessoa que ora, que você é uma pessoa que está constantemente em oração, em prece a Deus, aquela situação de você estar sempre demonstrando às outras pessoas que você ora. A oração é um exercício interior, um exercício íntimo, que você faz em qualquer lugar. Não precisa você ir diretamente, vou vir no centro espírita, fazer uma oração, vou na igreja, vou na capela, vou isso, vou aquilo. Você faz onde você quiser, em qualquer momento do seu dia, né? Sendo uma prece sincera, uma prece justa, né? Após fazermos uma análise de consciência dos nossos erros, das nossas falhas, essa é uma prece de qualidade, certo? E aí, seguindo o roteiro proposto pelo Evangelho, e a eficácia da prece. Primeiramente, nós temos que ter em mente que existe aí, pessoal, um abismo de diferença entre querer e merecer. Lá no capítulo 11, versículo 24 do livro de Marcos, Jesus nos traz ao leme a seguinte frase: seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis, e vos será concedido o que pedirdes. Vejam, pessoal, Deus, em sua infinita sabedoria, pois nós sabemos e já tratamos em estudos anteriores que Ele é onisciente, ou seja, Ele sabe tudo, né? Sabe o que é melhor para nós e sabe justamente aquilo que fazemos por merecer, certo? Devemos então lembrar desta lei universal e imutável que nós colhemos o fruto daquilo que nós plantamos. Essa é uma lei que jamais será mudada, que Deus nunca vai abrir mão dessa lei aí para atender os nossos caprichos. E é muito injusto da nossa parte nos revoltarmos com o Criador quando Ele não nos concede aquilo que a gente pede, né? Justamente por Deus saber tudo o que fizemos ao longo da nossa jornada para merecermos ou não aquele anseio que a gente tanto pede na oração. Isso, inclusive, pessoal, faz parte da nossa evolução espiritual, do nosso crescimento enquanto cristãos nessa constante evolução espiritual que a reencarnação nos proporciona. O tempo está muito seco, né, pessoal? Haja água para a gente tomar, né? Vale a pena aí, pessoal, a gente se socorrer novamente do Evangelho, que diz o seguinte: se o sofrimento é útil à sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. Ou seja, a prece, além de ser uma meditação aí, pessoal, que a própria ciência comprova a sua eficácia, né? Por exemplo, quando você faz uma prece, você se coloca em meditação, se colocando em meditação, automaticamente você estará promovendo uma descarga de pensamentos aí que a ciência comprova, ele vai combater a ansiedade, a depressão, a crise de pânico, por exemplo, demais mazelas aí que nos acomete diuturnamente. Se não acomete a gente sabe alguém que infelizmente tenha esse tipo de problema, né? Então, além disso, a prece, ela é a primeira ferramenta do cristão contra a obsessão, como a gente já falou em estudos anteriores, para o aprimoramento da nossa fé, né? Além de criar um campo de forças ao nosso redor, que nos protege e nos intui em situações necessárias, em situações que a gente se encontra aí necessitado, muitas vezes sem saber o que fazer. E a prece também, ela transforma a gente
né? Aquela pessoa que tem o costume, que leva a sério essa questão da prece, né? Faz todo dia, nos transforma em verdadeiros focos de luz que irradia o nosso ambiente e irradia também aqueles que estão ao nosso redor. Vamos de novo se socorrer ao Evangelho segundo o Espiritismo, que diz o seguinte: pela prece, o homem atrai o concurso de espíritos bons que vêm sustentá-lo em suas boas resoluções e inspirar-lhe bons pensamentos. Ele adquire, desse modo, a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao caminho reto, se deste se afastou. Por esse meio, pode também desviar de si os males que atrai pelas suas próprias faltas. E ainda mais um trechinho do Evangelho que diz o seguinte: a prece é recomendada por todos os espíritos. Renunciar à prece é desconhecer a bondade de Deus, é recusar para si a sua assistência e para outros, abrir mão do bem que lhes pode fazer. Ou seja, pessoal, a prece, você refutar a eficácia da prece, é a mesma coisa que você refutar a existência de Deus, a bondade de Deus, a onisciência, a onipresença divina. Porque é praticamente uma simbiose, um coexiste pelo outro, de acordo com tudo que nós estudamos. A prece é a forma de contato com o divino, é a forma de contato com a espiritualidade, naquelas questões que independem das nossas ações, ou seja, a questão do o que plantamos, nós colhemos. Né? Isso é uma lei imutável, é uma lei universal que jamais será alterada. E a prece, né, ela é recomendada pela boa espiritualidade, né, como essa arma do cristão para todas essas situações aí que a gente acabou de explicar. E a prece coletiva, pessoal? O tópico já diz tudo, né? A coletividade são várias pessoas reunidas em um só propósito, desde que esse propósito seja justo e eficaz aos olhos de Deus, né? É o conjunto, é a junção de forças, né? Orando por um mesmo ideal. O Evangelho diz o seguinte: a prece em comum ou a prece coletiva tem ação mais poderosa quando todos os que oram se associam de coração ao mesmo pensamento e têm o mesmo objetivo. É como se muitos clamassem juntos e em uníssono. Mas não basta, a gente tem que lembrar isso, não basta uma grandiosa reunião de adeptos, né? O número de seguidores não importa, né? que vai dar mais eficácia, né? Àquela causa. Não é o número de seguidores que vai dar eficácia à causa, àquela oração, mas sim a própria causa, se ela é justa ou não. Não adianta 100 pessoas se reunirem num mesmo propósito se esse propósito não é justo. Né? Até o próprio o Evangelho segundo o Espiritismo diz o seguinte: mas que importa reunir-se grande número de pessoas se cada uma atua isoladamente e por conta própria? 100 pessoas reunidas podem orar com egoísmo, enquanto 2 ou 3, ligadas por uma mesma aspiração, oram como verdadeiros irmãos em Deus, de sorte que a prece que dirigem a Deus terá mais força do que a das 100 outras pessoas. Então, não é o número de adeptos de uma mesma causa, de uma mesma oração, mas sim o caráter da oração, o caráter da causa, que vai dar uma robustez à oração, vai dar uma solidez à causa. E dando sequência ao nosso estudo, pessoal, a prece aos mortos e aos espíritos sofredores. Antes de nós entrarmos nesse tópico, nós devemos fazer um pequeno adendo a um fenômeno ocorrido quando oramos para alguém, seja ele encarnado ou desencarnado, né? Que é a transmissão do pensamento.
Com tudo o que nós já vimos sobre a prece, nós podemos dizer que a prece é uma externalização de um pensamento ou de um anseio, correto? Quando nós pensamos em alguém, em virtude de todos nós estarmos imergidos no mesmo fluido universal, nós podemos estar sintonizando o pensamento com a pessoa da qual estamos pensando, da qual estamos orando por ela. Assim, gente, é a oração. Quando nós oramos para alguém, nós estamos automaticamente formando uma onda de pensamentos que poderá sintonizar com a onda de pensamento daquela pessoa para a qual estamos orando. E isso, no espírito desencarnado, é quase que automático de acontecer. Porque nessa situação, né, ele está desprendido da matéria, está desprendido do corpo físico, né, proporcionando com mais facilidade essa conexão mental. Mesmo que essa conexão mental ocorra com bastante facilidade entre encarnados, né? Quantas vezes, por exemplo, comigo, acredito que com vocês já também, de você pensar numa pessoa, estou pensando na minha mãe, pensando na minha noiva, pensando no meu amigo, de repente cai uma mensagem, uma ligação daquela pessoa. Essa é um exemplo do como que é, né, do exemplo de transmissão de pensamento, certo? E quando nós oramos por esses espíritos sofredores, pessoal, estejam eles encarnados ou não, nós estamos nos conectando mentalmente e, consequentemente, estamos dando um refrigério de luz a eles. Principalmente, né, o desencarnado, justamente por ele captar com mais facilidade essa conexão mental. Nesse caso, o espírito estará vendo que, por mais desamparado que ele se sinta, ainda tem quem olhe por ele e deseje o bem, consequentemente reanimando e conduzindo esse espírito para uma reflexão mais profunda de seus erros, né? Desviando-lhe também o pensamento do mal, né? Proporcionando essa reflexão que vai resultar muitas vezes na evolução espiritual, até mesmo naquela mudança de paradigma, mudança de cenário da qual o espírito se encontra, né? Ele vai resultar numa reflexão, né? Num arrependimento e, consequentemente, numa forma aí de evolução espiritual necessária àquele espírito sofredor. E agora, pessoal, já partindo para a finalização do nosso estudo, ao final de todo o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma parte lá que diz Instrução dos Espíritos. No capítulo 27, essa instrução dos Espíritos, ela recai sobre a maneira de orar. Então, primeiramente, antes mesmo de nós pedirmos a Deus que nos tire, que nos livre de alguma situação ruim, nós devemos pensar: será que as minhas vicissitudes não são resultantes de atos praticados por mim mesmo? Se a resposta for positiva, não adianta nós orarmos para Deus nos livrar dessas mazelas, pois nós mesmos que demos causas a ela. Lembrando sempre da lei de ação e reação, daquilo que você planta, você colhe. Isso é imutável. Deus não vai mudar essa lei por um capricho nosso, certo? Então, se nós não nos arrependermos disso, não nos prostrarmos com humildade e pedir perdão de coração pelos erros cometidos, não adianta, né? Não adianta. E se também não mudarmos a forma de nós procedermos diante das diversas situações que nos deparamos ao longo da vida, né? Não fazermos tudo pautado na ética, na caridade, no respeito ao próximo, no amor ao próximo, nada vai mudar. Não adianta a gente pedir para Deus. Deus é justo. Então, pessoal, em nossas orações, nós devemos pedir força para a espiritualidade, para Deus, para nos melhorarmos moralmente e nos tornarmos pessoas
mais humildes, mais indulgentes com o erro do nosso próximo. Mas antes disso, nós devemos reverenciar a Deus e agradecer por tudo que é nos dado tão bondosamente e, na grande maioria das vezes, gratuitamente. Nós devemos nos prostrar a Deus com humildade e com esse sentimento de gratidão por tudo que é nos dado. E para isso, nós devemos constantemente promover esta autorreflexão, este autopoliciamento de tudo o que temos e de todas as lutas que já vencemos. Essa reflexão, pessoal, ela promoverá um balanço de como Deus nos ama e de como Ele nos ajuda, e na maioria das vezes nem nos damos contas disso. Por isso que nós temos mais motivos para agradecer do que pedir, pois pelo simples fato de estarmos novamente no plano físico, quitando nossas promissórias, promovendo a nossa evolução espiritual, já é um grande exemplo do amor que Deus tem por nós e de como Ele nos quer ver bem. Basta apenas nós nos policiarmos, rogarmos pela proteção divina, quando a situação não derivar de atos praticados por nós mesmos. Ou seja, orar e vigiar sempre. Não adianta você pedir para Deus, me livre, meu Deus, desse meu problema, mas fazer errado. Você colhe aquilo que você planta. Você colhe aquilo que você planta. A lei de retorno, são leis imutáveis, que não é porque nós vamos pedir que Deus vai nos atender. Temos que fazer a nossa parte, mas acima de qualquer coisa, antes de pedir, agradecer. Agradecer sempre, sempre. Porque pelo amor que Deus tem por nós, pelo carinho que Deus tem por nós, pela vida que nós temos, por todas as lutas que nós já vencemos e, acima de tudo, pela força, pela saúde que nós temos para enfrentar essas lutas. Então, pessoal, essa é a mensagem que temos para hoje, para essa segunda-feira. Vamos pedindo aí, agradecendo a Deus por mais um dia de vida, por mais um momento de evangelização, por termos saúde, por estarmos aqui em nossos lares, no conforto da nossa casa, assistindo essa palestra, fazendo nossas irradiações para as pessoas que não têm aquilo que nós temos: saúde, um lar, alimento, emprego, pedindo para Deus abençoar essas pessoas que sofrem com depressão, com crise de ansiedade, com síndrome do pânico, com as mais diversas doenças do corpo, da mente, do espírito, pedindo a Deus para dar o alento ao doente, pedindo a boa espiritualidade para abençoar todas as pessoas que não têm um prato de comida para matar sua fome, rogando para Deus abençoar nossos irmãos que encontram-se em desamparo, em desespero, em situações distintas à nossa. Pedimos a boa espiritualidade para colocar o remédio necessário no copo de água que trazemos a este recinto, para nos fortalecer o nosso corpo, fortalecer o nosso espírito, nos dando indulgência com o próximo, caridade, humildade, sabedoria, paciência,
em mais essa semana que inicia em nossas vidas. Muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado pela audiência, pela companhia, né? Mais uma segunda-feira aí na presença de vocês. Peço que vocês compartilhem as nossas mensagens, não por uma questão de vaidade, não por uma questão de promoção da nossa casa, mas sim para que a mensagem trazida por nós hoje atinja o maior número de pessoas, né? Com certeza, muitas pessoas precisam de mensagens de alento, de mensagens de carinho, como a trazida por nós nessa noite de hoje, como proposto pela espiritualidade na noite de hoje. Muito obrigado pela companhia de vocês. Até uma próxima oportunidade.